Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar a política monetária nos Estados Unidos e na Europa. Vamos também olhar para o preço do petróleo e do ouro, assim como para a inflação, entre outros temas. Como sempre, vamos ter os números e gráficos da semana com o Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Miguel Gomes da Silva, Head of Treasury and Trading do Montepio. Miguel, bem-vindo de volta ao programa. Viva, bom dia. Bom dia. Miguel, vamos começar aqui, como habitualmente, pela zona euro. Os economistas consultados pela Bloomberg estimam, apontam aqui que deverão ou poderão haver aqui mais 3 aumentos de 25 pontos base nas taxas de juros do BCE, colocando a taxa dos depósitos em 3,75%, isto em julho. Como é que olhas para esta possibilidade? Será este o ritmo que o BCE vai impor nas próximas reuniões? Perante aqui as alterações das condições económicas da zona euro? De facto, a questão da política monetária é engraçado que neste ano de 2023 assume também ela alguma volatilidade. Nós estamos habituados a alguma volatilidade já nos mercados financeiros. Em termos de política monetária, normalmente é mais ou menos previsível a ação futura dos bancos centrais. Neste ano de 2023, o que temos visto e temos assistido é também neste enquadramento que normalmente assume uma maior previsibilidade, tem sido alvo de algumas revisões até de forma bastante dinâmica. Até, e recordando, até ao problema dos bancos nos Estados Unidos e na Europa com o Credit Suisse e o SVB na América, o que tínhamos era basicamente os bancos centrais com a mensagem de que a prioridade é combater a inflação e aquilo que era espelhado em termos de projeções da política monetária eram subidas bastante agressivas das taxas de juros diretoras por parte dos principais bancos centrais, nomeadamente o BCE na Europa e a FED nos Estados Unidos. Depois, durante o período de maior turbulência nos Estados Unidos e na Suíça, aquilo que aconteceu foi uma mensagem um pouco mais suave por parte dos bancos centrais e automaticamente a revisão das expectativas, inclusivamente com a inclusão de cortes por parte dos bancos centrais, mais concretamente da FED nos Estados Unidos, ainda em 2023, corte da taxa diretora do dólar. Depois deste período de maior turbulência financeira e ultrapassada a questão da desconfiança relativamente ao setor financeiro, aquilo que temos novamente e muito recentemente, já hoje houve vários bancos centrais a virem com comentários nesse sentido, é novamente a mensagem de que importa combater a inflação continua a mostrar-se bastante pegajosa, sticky, como dizem os ingleses, e portanto o que temos agora em cima da mesa é novamente o retomar das subidas, mais 3 subidas de taxas na Europa, pelo menos mais 1 ou 2 nos Estados Unidos, e é este novamente o cenário nesta semana de abril. Miguel, o mercado obrigacionista, aliás, derivado dessa volatilidade dos bancos centrais que referiste, e todos os ingredientes, tem sido também ele um mercado extremamente volátil, ao contrário do que é habitual, nomeadamente na questão dos juros. Portanto, nunca os juros subiram e desceram tanto, por exemplo, em relação às obrigações soberanas, como tem acontecido este ano. Achas que isso será um cenário que será recorrente até ao final do ano, por exemplo, por causa aqui da incorporação de um cenário de recessão que irá provavelmente começar no terceiro ou quarto trimestre deste ano? Isto poderá aqui embrulhar de novo o mercado obrigacionista, para além do acionista, mas isso é normal, o obrigacionista e das taxas de juros, numa volatilidade extraordinária durante o resto do ano? Isso é bem verdade, Marco, em especial na parte mais curta das curvas, ou seja, a parte das curvas que mais rapidamente reage a esta volatilidade de expectativas relativamente à política monetária são esperados tipicamente até aos 2, 3 anos no máximo. As partes mais longas da curva também reagem, mas não com a mesma amplitude de movimento, mas aquilo que assistimos desde há algum tempo para cá é as curvas invertidas, ou seja, nós temos as taxas de juros na Alemanha, nos Estados Unidos, lá à frente, há 10 anos, mais baixas do que estão nos prazos de 1 e 2 anos. Isto é muito típico de um ciclo de política monetária expansionista, de subida de taxa restritiva, perdão, é ao contrário, portanto, de
subida das taxas de juro, com expectativas de recessão algures lá à frente. Ou seja, os mercados antecipam que neste período os bancos centrais sobem as taxas e isso provoca, obviamente, a subida das yields soberanas nos prazos mais curtos, mas que, algures no tempo, vai haver uma recessão que vai obrigar a políticas monetárias, agora sim expansionistas, de corte de taxas de juros, recolocando novamente as yields soberanas mais abaixo lá à frente no tempo. Portanto, este movimento, tipicamente conhecido como a yield curve invertida, é precisamente aquilo que espalha aquilo que estás a dizer, que é a preocupação com problemas ao nível do crescimento económico. Já hoje também começa a ser conhecido a preocupação com um fenómeno chamado estagflação. Nos Estados Unidos o produto não cresce praticamente nada, ou está previsto crescer 0,2%, que é praticamente zero, num cenário de inflação acima dos 5%, isto configura tipicamente esta designação económica chamada estagflação, que é um termo pesado, mas é precisamente o que quer dizer que vamos ter provavelmente um período de crescimento anémico, zero ou eventualmente até com alguns trimestres negativos, e com a inflação a permanecer bastante elevada. Isto é uma ameaça, obviamente é das maiores ameaças, um dos grandes desafios aos bancos centrais, porque deparam-se de repente com um cenário em que o papel deles, sendo o de combater a inflação, também é obviamente combater a inflação em economias que sejam saudáveis e que tenham pernas e raízes para poder compensar os problemas da deterioração do poder de compra. E esse é o grande desafio que os bancos centrais têm pela frente, já o tinham antes deste cenário de abrandamento das expectativas, agora creio que vão tê-lo ainda com mais dificuldade, que é como é que vão continuar a subir os juros, quando praticamente todos os dados apontam para dados decepcionantes do crescimento dos produtos internos brutos. Miguel, dando aqui precisamente dois exemplos relativos aos Estados Unidos, dois indicadores que saíram recentemente. As vendas a retalho nos Estados Unidos caíram o dobro do esperado, também a produção industrial aumentou, aumentou, mas ligeiramente e acima do projetado pelos economistas. Mas já há aqui uma tendência clara de abrandamento da economia norte-americana. Consideras que isto poderá aqui servir de alerta para Jerome Powell e companhia, ou ainda não? Ainda a inflação vai continuar a ser o foco? O Sr. Powell, nos seus discursos, tem-se centrado muito na inflação e no emprego. E são dois dados que apontam para o mesmo sentido, que é o mercado de emprego continua bastante resiliente. No entanto, e estes se calhar são os números mais do que os números do crescimento económico, que já nos habituamos, e as projeções já para isso apontam, para serem decepcionantes mais tarde, mas no curto prazo. Os números do emprego, que até aqui tinham vindo sempre a dar sinais de uma forte resiliência, agora começam a apresentar alguma contrariedade. Se, por um lado, temos a criação de emprego, o non-farm payrolls e a taxa de desemprego, que continua a níveis bastante baixos. Tivemos recentemente um indicador avançado de emprego também, que é os jobless claims, portanto os pedidos de novos subsídios de desemprego, a apontarem para um crescimento. E este pode ser um primeiro indicador que o mercado de trabalho, um daqueles que o Sr. Powell segue com mais atenção, esteja a tremer, por assim dizer, ou a apresentar sinais de alguma fragilidade. E aqui sim podemos ter, não digo uma alteração radical de política monetária, mas pelo menos num discurso, vertido num discurso mais cauteloso por parte do governador central do Banco Central dos Estados Unidos. Obrigado, Miguel. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque a banca, o setor tecnológico, assim como o Brasil e a China, e também vai estar em destaque o Eurodólar, o Brent, o ouro e o S&P 500. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi extremamente interessante, cheio de notícias. Esta semana será ainda pior, no bom sentido, mais carregada de notícias, mas como poderemos ver, a semana passada foi dominada pelo tema da banca, pelo que aconteceu há umas semanas. O mercado estava bastante preocupado com os primeiros anúncios dos grandes bancos que pudessem refletir alguns
algumas consequências nefastas. Não foi esse o caso e, como podemos ver, aqui a banca valorizou mais do que qualquer outro. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, tiveram aqui valorizações muito interessantes na semana passada, enquanto a tecnologia esteve aqui a consolidar, eventualmente para depois ter o seu impulso daqui a 2 semanas, quando começarem a sair os dados das principais empresas. Destaque aqui também para o setor do consumo defensivo, que teve aqui uma ligeira contração. O Walmart e Target, por exemplo, tiveram aqui uma contração. Este mapa é mapa desde o início do ano. E aqui podemos ver claramente que a tecnologia domina. Portanto, aqui a verde bem claro, as tecnológicas valorizaram desde o início do ano muito mais do que os restantes setores. As grandes tecnológicas, aqui com destaque para a Meta e a Nvidia, também foram empresas que tiveram valorizações muito fortes, nomeadamente a Meta, e a Tesla com 50%. Mas desde o início do ano é este panorama. As tecnológicas ganharam. Já há um ano para cá, as coisas não são bem iguais. Nomeadamente, ao nível das tecnológicas, houve comportamentos muito diferentes. Por exemplo, temos aqui a Amazon e a Tesla com desvalorizações muito significativas de há um ano para cá, já mesmo a contar com a valorização do início deste ano. E, portanto, tivemos aqui uma rotação de capital, mesmo dentro das próprias tecnológicas. De resto, destaque também para um ponto muito importante, que é aqui os serviços de crédito, Visa e Mastercard. Isto porquê? Porque geralmente são as empresas que mais beneficiam quando a economia entra num ciclo de crise. E os investidores começam a perceber que estas empresas poderão ter benefícios do ciclo de crise, porque as pessoas terão mais tendência a solicitar serviços de crédito. E a Visa e a Mastercard, ao longo dos tempos, têm beneficiado das crises que têm ocorrido. Em relação ao resto do mundo, aqui o Brasil com valorizações muito significativas, derivado do aumento do preço do Brent e do ouro. Já a China corrige, concretamente no setor tecnológico, teve aqui desvalorizações bastante visíveis. Em relação aos mapas, aos mercados e aos setores, podemos ver que os mercados desenvolvidos valorizaram mais do que os emergentes. A China aqui com uma valorização muito significativa. O Brasil, ao contrário, subiu bastante, mais do que os mercados dos restantes mercados. E aqui o Wall Street esteve um degrau abaixo da Europa. Em relação aos mapas, aos gráficos, perdão, podemos ver aqui que o euro-dólar continuou a semana passada a valorizar, dentro daquele segundo impulso que eu referi há umas semanas de valorização, tem os 1.21 como a zona de resistência maior para já, se bem que aqui nos 1.14, 1.15 também tem aqui um patamar intermédio de resistência, já quebrou os máximos de janeiro deste ano. Para já nada indica que poderá parar por aqui a valorização do euro-dólar. Iremos ver durante esta semana o que irá acontecer. Em relação ao ouro, o ouro que tem estado quase aqui a tocar em novos máximos históricos, tem aqui esta linha branca com uma resistência muito significativa. Nos últimos dias está aqui a tentar fazer um padrão negativo, portanto, um bearish. Vamos ver se irá, esta semana, no final desta semana, se aqui o stocástico vira para baixo ou não. Se virar, então, o ouro poderá entrar aqui numa zona de correção ou, no mínimo, consolidação. O Brent é a história mais importante desta semana. Isto porquê? Porque depois do salto que teve na segunda-feira, há 2 semanas, andou aqui a testar esta linha de suporte branca e tem agora a linha laranja como resistência nos $88. Mas tem também aqui uma linha que está nos 90, neste caso nos 93, $94, como zona de resistência máxima. E o Brent tem aqui um papel muito importante a desempenhar. Aliás, os últimos indícios que saíram, por exemplo, a Agência Internacional de Energia disse que os preços deverão aumentar, mas o consumo está a diminuir. Isso já se sente nas refinarias, que têm as margens a encurtar e já pensam em encurtar a produção, mas também
tudo o que diz respeito a produtos para maquinaria pesada, portanto, basicamente faz mexer o mundo, está a ter uma contração. É estimado que nos Estados Unidos o diesel caia a 2% em termos de procura, o que será um cenário muitíssimo negativo, como já há muito tempo não se vê, e isto projeta a possibilidade de haver uma recessão, até porque os movimentos, por exemplo, nos portos chineses das últimas 2 semanas têm sido significativamente mais reduzidos. Por fim, aqui o S&P 500, que está aqui numa zona de resistência. Esta linha branca é uma zona de resistência e aqui a zona azul, nos 3.990 pontos, é a zona de suporte. Nesta semana e na próxima, muito se irá decidir quanto ao futuro dos índices norte-americanos para os próximos meses. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Miguel, olhando aqui precisamente para o petróleo, a OPEP anunciou na passada semana aqui um corte na produção. Entretanto, já no final da semana, a Agência Internacional de Energia veio a público revelar que prevê aqui um aumento no consumo este ano. Quer dizer, temos aqui apontando aqui para a China, que esta China e a sua trajetória pós-Covid poderiam aqui sustentar este aumento do consumo. Estamos aqui um pouco, uns cortam, outros vão aumentar o consumo, há previsões de aumento de consumo, mas a OPEP corta na produção. Como é que olhas aqui para este problema, digamos, no mundo do petróleo? Sim, a questão de energia, o petróleo em particular, devido ao poder que tem, nomeadamente o consórcio de países que integra a OPEC+, tem no preço desta commodity. Mas as energias, de uma forma geral, foram as grandes responsáveis pelo arranque da inflação em fevereiro do ano passado e com o seu culminar em termos dos máximos do verão de 2022. Depois, o processo de reversão e tudo o que levou à queda do preço de forma generalizada, quer do petróleo, quer do gás, em particular estas duas commodities, conduziram a que o impacto dos preços da energia no cabaz de inflação tivesse um efeito positivo e ajudou aqui um pouco a controlar o preço da inflação. Agora, aquilo que nós assistimos é que podemos encarar que esta atitude da OPEC+, sobre o preço do petróleo, funciona quase como um cap em termos daquilo que é o contributo para uma desinflação. Ou seja, estamos a perceber que não vamos ter o petróleo com tanta volatilidade como tivemos no passado, a assumir valores de 100 acima de 100, mas poder cair para valores na casa dos 20, 30, 40, 50 dólares. Temos a OPEC+, aqui a colocar uma espécie de a mão por baixo, com um limite ali nos 80 dólares, que percebemos que é quase como o novo mínimo que a OPEC+ está disposta a tolerar. E isto muda bastante o impacto em termos mundiais, nomeadamente no cabaz da inflação dos países que não produzem petróleo, como é o nosso caso, o caso da Europa de uma forma em geral, e acaba por ter esse efeito. Portanto, não nos parece que a OPEC+ esteja muito interessada em deixar que o preço do petróleo caia. Portanto, o efeito negativo por aí é que não temos um contributo positivo para uma descida da inflação mais rápida, um contributo positivo da descida do preço. E, obviamente, pelo contrário, com a China a arrancar e o aumento do consumo do petróleo chinês, se bem que a China está a comprar muito petróleo à Rússia a preços mais baixos, acaba por enviesar aqui um pouco o mercado mundial, mas ainda assim acho que a principal mensagem que sai daqui é que não vamos poder contar com o petróleo a níveis baixos, historicamente baixos, como ajuda no combate à inflação. Miguel, mas já se vêem aqui alguns sinais de que o consumo está a retrair e as previsões daquele consumo exacerbado ou crescimento de consumo significativo, nomeadamente por causa da China, não está a ser materializado. Poderemos ter aqui um indício concreto, porque o petróleo costuma ser um indicador primário de uma recessão também. Podemos ter aqui a OPEP a jogar por antecipação, à espera que daqui a 6 meses se verifique realmente que o consumo caiu,
Nós já tivemos isso que tu dizes, já vimos no passado, nomeadamente o ano passado, já começámos a perceber essa ameaça de recessão que não se concretizou. A própria China, com o prolongamento do Covid, da situação Covid na China, que levou a que a economia chinesa estivesse fechada durante mais tempo do que as restantes economias mundiais, levantaram essa questão. E o preço do petróleo arrancou a seguir à abertura da China, mas acabou por não ter o impacto que se esperava, nomeadamente por via também da compra que a China faz do petróleo russo. Relativamente à questão da ameaça de uma recessão no preço do petróleo, e a jogada por antecipação da OPEC+, não estou tão crente que seja neste momento essa a explicação para esta ação da OPEC+. Eu acho que a preocupação da OPEC+, agora será quase como balizar o preço do petróleo na casa dos $80, 70, $80, mais do que estar a pensar que vamos ter uma recessão, até porque facilmente eles ajustam a produção dos barris de petróleo, portanto não é necessário agir por antecipação, portanto em qualquer altura eles conseguem fazer esse ajuste. Estou mais inclinado para que seja uma situação então, claramente de fixação do preço do barril. Então, e o que é que tu achas que derivou este corte da aproximação aos Estados Unidos, que claramente tem um petróleo mais baixo, e uma aproximação da Arábia Saudita à Rússia? O xadrez geopolítico mundial, no qual eu não sou especialista, portanto não vou aqui entrar muito a fundo, mas claramente estamos a perceber que está a haver aqui uma alteração deste xadrez geopolítico a nível mundial. Vimos o presidente brasileiro, o Brasil também ele é um dos principais produtores de commodities, a China, juntamente com a África, alguns países africanos e alguns países produtores de petróleo, a criarem uma espécie de um núcleo de oposição ao grande bloco que é composto pelos Estados Unidos e pela Europa. Parece-me que será algo mais neste terreno, no qual eu não tenho, obviamente, credenciais para poder comentar, é mais político, mais geopolítico, que obviamente tem impacto a nível económico, mas é mais geopolítico e que poderá daqui, obviamente, trazer consequências ao nível económico para os países que não produzam energia, nomeadamente petróleo. Mas é verdade, aquilo que estás a dizer é verdade, estamos a ver uma aproximação entre os países que produzem petróleo face àquilo que é os Estados Unidos, porque recordemos que os Estados Unidos atualmente são extentários na produção de petróleo, mas eles facilmente também controlam o preço do petróleo internamente. Obviamente que as matérias-primas são cotadas a nível mundial, nós temos atualmente uma situação que não é típica no mercado aberto, que é a China e a Rússia a terem preços entre si que são diferentes dos preços praticados a nível mundial, e poderão estar a empurrar os Estados Unidos por uma situação também, obviamente, de ter que tomar alguma ação nesse sentido. Mas não nos esqueçamos que, ao contrário da crise dos anos 70, em que os Estados Unidos eram claramente deficitários de petróleo e consumiam petróleo externo, atualmente essa situação não se coloca. Portanto, o papel do petróleo, do preço do petróleo no xadrez mundial já não é o mesmo que era na década de 70. Eu não queria estar aqui a explicar tanto e a entrar tanto por aqui, porque é matéria bastante complexa, mas basicamente nós olhamos por um lado um bloco que resiste a usar o petróleo como arma em termos de política mundial, mas por outro lado, a realidade do outro lado, os Estados Unidos fizeram o seu caminho, essa arma já não tem o mesmo impacto e o mesmo poder que tinha há 40 ou 50 anos atrás. Obrigado, Miguel. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e refere-se precisamente à
ao valor da capitalização bolsista da LVMH, Louis Vuitton, a casa-mãe da Louis Vuitton e empresa francesa de luxo global, que está perto de atingir a fasquia dos 500 mil milhões de dólares de capitalização bolsista. A acontecer, será a primeira vez que uma cotada europeia atinge esta fasquia. A LVMH também já está no lote das 10 maiores empresas mundiais, surgindo aqui atrás de grandes empresas como a Saudi Aramco, por exemplo, e a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Marco, vamos agora para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Sim, esta semana serão duas, até porque será uma semana de chuva de comentários de membros do FED, que irão muito provavelmente mexer com o mercado antes da semana de silêncio imposta previamente à reunião do Banco Central norte-americano. E teremos aqui dois nomes muito interessantes, Rafael Bostic e Loretta Mester, que serão, ou têm sido vozes mais contundentes em relação aos destinos da política monetária e muito provavelmente serão aqueles que irão mexer mais com o mercado. Obrigado, Marco. Miguel, olhando agora para as bolsas europeias, na passada semana o Eurostoxx 50 atingiu aqui um máximo de mais de 20 anos, desde 2001. Aqui reforça aqui uma tendência de que os investidores procuram aqui grandes empresas, porque acreditam que estas empresas são capazes de lidar melhor com o abrandamento da economia e com uma inflação mais elevada. Também parece que afasta aqui um pouco a tal tendência recente de algum receio nos mercados por causa de uma eventual crise bancária ou mais aprofundada. Como é que olhas aqui para esta valorização das bolsas europeias? A minha leitura relativamente às bolsas europeias é precisamente a questão da banca. Tu falaste, e creio que é esse, a chave é essa, a chave da valorização do Eurostoxx 50. O Eurostoxx 50 tem um peso bastante grande por parte do setor financeiro, que desde a crise de 2007-2008 atravessou um período crítico, nomeadamente com as taxas de juros baixas e negativas. Portanto, a banca europeia foi fortemente penalizada pela política monetária expansionista do BCE, e agora, com a rápida subida de juros, os bancos obviamente acabam por beneficiar desta política monetária restritiva. E o facto de o índice europeu das blue chips europeias ter um peso forte do setor financeiro ajuda claramente a que isso aconteça. Simultaneamente também empresas como aquela que tu falaste, da Louis Vuitton, a Hermès, que estão a beneficiar claramente da abertura chinesa e do aumento das vendas da China. O mercado chinês tem procurado bastante estes bens de luxo, também eles com peso no Eurostoxx 50, acaba por puxar o setor, estes dois setores acabam por puxar pelo índice europeu, que em contraponto com o índice norte-americano, que é basicamente dominado por industrial, por causa do Dow Jones e tecnológicas, que 2022 penalizou, 2023 acabam por as tecnológicas, se em termos de resultados têm sido abaixo do esperado, as vendas têm sido melhores, mas os resultados têm sido abaixo do esperados nas tecnológicas norte-americanas. No caso da banca, quer americana, quer europeia, têm sido os grandes performers do ano. Portanto, os bancos têm puxado os índices para cima. Se os bancos na Europa têm maior peso do que têm nos Estados Unidos, é natural que as bolsas europeias, nomeadamente o Eurostoxx 50, tenham um comportamento bastante positivo. Miguel, mas isso foi o passado. Agora, o futuro, que obviamente é sempre um pouco imprevisível, mas se nós tivermos em conta que os juros estão perto de atingir um máximo, e eventualmente poderá haver aí um abrandamento económico com recessão ou sem recessão, com maior ou menor contração, é de prever que aqui a dada altura essa rotação de capital que tem existido possa inverter. Ou seja, a banca já valorizou aquilo que os investidores estão à espera que possa ter valorizado ou por causa dos juros, e eventualmente as tecnológicas poderão começar a beneficiar da redução dos juros no final do ano para o ano. Achas que haverá aqui esta disrupção para os próximos meses? Há um mês atrás eu diria que sim. Atualmente não digo com tanta convicção, ou com muito menos convicção. Ainda não sabemos onde irá parar o teto em termos de taxas de juros. Tudo aponta que será alguns no verão, junho, julho, agosto.
No entanto, aqui a questão é durante quanto tempo é que vamos ter os juros nestes níveis. E se há um mês atrás se apontava para descidas, como eu disse há pouco, ainda em 2023, no caso dos Estados Unidos, atualmente isso já não é assim tão dado como adquirido. Portanto, não estou tão convencido que este nível de taxas de juros, se permanecer elevado durante mais tempo, vai continuar a beneficiar a banca em detrimento das tecnológicas, que são empresas tradicionalmente mais endividadas, portanto, com um custo por parte da sua dívida mais elevado durante mais tempo, poderá não ser assim tão linear. Não digo que não, portanto, se claramente se verificar que vamos ter um início de descida de ciclo, um ciclo de descida de juros ainda em 2023, isso poderá ser verdade, mas atualmente já não dou como adquirido aquilo que há um mês atrás era quase certo. Daí a volatilidade de toda esta dinâmica da política monetária dos bancos centrais, que não era normal em ciclos anteriores de alteração de política monetária. Miguel, esta terça-feira vamos conhecer aqui o PIB chinês do primeiro trimestre. A Bloomberg, os economistas consultados pela Bloomberg apontam aqui para um crescimento de 4%, acima dos 2,2% registrados em período homólogo. Este é um sinal de que a China está mesmo a meter aqui as mudanças a fundo, que a economia chinesa está mesmo a avançar e tem margem para crescer ainda mais? Não, eu acho que um PIB chinês abaixo de 5% é tudo menos entusiasmante. Agora, a comparação com o ano passado, não esqueçamos, mais uma vez, que a China teve Covid durante mais tempo, portanto teve uma situação de Covid controlada, com impactos negativos ao nível do crescimento económico, durante mais tempo do que tiveram os restantes países comparáveis. No entanto, continuo a dizer que a economia chinesa a crescer abaixo de 5% a nível mundial não é boa notícia para ninguém. Portanto, não vejo esse número de 4% como entusiasmante, muito longe disso, pelo contrário. Muito bem. Miguel, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Um bom programa, Marco, bons investimentos. Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Você também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.